Uma coroa de quê? De rei, né? Vocês gostam de assistir desenhos que tem reis e rainhas? Vocês sabiam que não é só lá atrás que existiam reis e rainhas, não. Sabiam que até hoje existem países que têm reis e rainhas? Alguém sabe algum país que tem rei e rainha? Inglaterra. Sabia que o rei Charles III, que é rei lá na Inglaterra, no Reino Unido, ele é rei em mais 14 países? Ele é poderoso ou não? O que o rei faz? O que o rei tem que fazer? O Benjamin acha que o rei só tem que sentar no trono e pronto. E mandar nas pessoas, né? Mas rei também, o principal dever dele é cuidar do seu povo, do povo de quem ele é rei. Lá na Bíblia, o profeta Zacarias, 500 anos antes de Jesus nascer, disse assim, ó, lá em Zacarias 9, versículo 9: eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de uma jumenta. Então hoje a gente vai falar sobre um rei muito poderoso. Jesus estava viajando para uma cidade chamada Jerusalém. Ele gostava muito de ir nessa cidade. E aí, ele se aproximando do Monte das Oliveiras, chegando ali pertinho do Monte das Oliveiras, Jesus parou e falou assim para os seus discípulos: amigos, vão ali, entrem naquele povoado e peguem lá um jumentinho, um jumento, cria de jumento. Então, era um jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Então, seus discípulos foram lá. Eles entraram, ó, lá na cidade e pegaram o jumentinho e levaram lá para Jesus. Eles ajudaram Jesus a montar no jumento. Eles tiraram algumas coisas das suas vestes, cartas, colocou em cima daquele jumento e ajudou Jesus a sentar nele. Então, Jesus, junto com seus discípulos, continuaram a viagem até Jerusalém. Lá em Jerusalém, naquele dia, estava, sabe o quê? Lotado, porque eles iam comemorar a Páscoa. Então, a cidade estava cheia de pessoas. Muitas pessoas estavam lá em Jerusalém. Homens, mulheres, crianças, todo mundo estava lá. E Jesus também queria ir para Jerusalém. Lá tinha um tempo, né? E lá na Páscoa eles iam até esse tempo. E na verdade, ele não queria ir lá só visitar o templo. Ele ia entrar naquela cidade como rei. Naquela época, os reis, quando conquistavam as guerras, eles entravam na cidade, sabe como? Em cima de cavalos. E as pessoas iam lá com suas penas, com suas vestes, e aclamavam aquele rei todo poderoso. Mas naquele dia, Jesus estava em cima de quê? De um jumentinho, não era? Mostrando que ele era humilde, ele era um rei humilde. E aí, ele precisava entrar lá. E à medida que ele foi entrando naquela cidade, as pessoas estavam olhando para ele e pensando, sabe o quê? Será que ele é rei? Será que esse é o
sabe o que é isso? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então eles, foram jogando as suas capas, as suas vestes no meio do caminho para Jesus passar. Outras pessoas pegaram, sabe o que é isso? Folhas de palmeira e colocaram lá, no caminho em que Jesus iria passar. Foram colocando e eles iam gritando, falando: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus ia passando e eles continuavam falando: o nosso rei veio libertar a gente. Amanhã esse exército romano vai embora da nossa cidade. Jerusalém vai ser restabelecida e Israel vai voltar a ser uma grande nação. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso. Eles precisavam entender que o reino de Jesus não é o reino dessa terra. E naquele dia estava entrando em Jerusalém o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. Ele não iria expulsar os romanos de Jerusalém. Sabe o que ele iria fazer? Ele iria dar a sua vida por cada um daqueles que estavam lá clamando que ele era rei. E por nós também. E aquela profecia de Zacarias que eu falei lá no começo se cumpriu. O Rei dos Reis veio em cima de um jumentinho, né? Que nunca tinha sido montado. Só que enquanto as pessoas aclamavam e estavam esperando que ele ia tomar o trono, os fariseus, homens mestres da lei naquela época, estavam com inveja de Jesus. Sabe o que eles disseram para Jesus? Jesus, pare, faz com que seus discípulos se calem, por favor. E Jesus disse: uma coisa eu digo, se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras iriam falar. Pode uma pedra falar? Pode. O poder de Deus, ela pode falar. E Deus faria se aquelas pessoas não tivessem falado: hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Se eles não tivessem clamado, as pedras falariam naquele dia. Deus ia fazer com que elas falassem para reconhecer que Jesus era rei. Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aí aceita Jesus como rei da sua vida? Muito bem. Sabia que quando a gente quer que Jesus seja o rei da nossa vida, tem coisas que a gente precisa fazer? Se ele é rei, nós somos servos, não é? E o que a gente precisa fazer? Ler a Bíblia, estudar a escola sabatina, ter atos de bondade, de amor, fazer oração, falar com ele. Sabia que ele é rei, mas ele nos escuta? Não é igual esses outros reis que tem por aí que não escuta ninguém, só querem fazer a vontade deles. Vamos orar para que o nosso rei entre sempre na nossa casa, no nosso coração, e faça da nossa vida o seu reino